Anote aí essa primeira palavra de hoje, a necessidade do batismo no Espírito Santo. A necessidade do batismo no Espírito Santo. Eu acredito que não existe pessoa mais incompreendida pela igreja do que o Espírito Santo. Eu te diria que a maioria de vocês, e não acho que eu estou mentindo, mas eu te garanto, porque até o final disso aqui eu te garanto que você vai ver que o que você pensava que entendia sobre ele, você não entendia nada. A maioria das pessoas só conhecem ele como a última pessoa da doxologia. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Mas você sequer sabe o que ele faz, quem ele é. Você conhece o Pai, você sabe o que o Pai fez, você ora pelo Filho, você agradece o Filho, mas o Espírito Santo é a pessoa menos incompreendida. Ele é a terceira pessoa na Trindade. Nós somos corpo, alma e espírito. Há um princípio que é o princípio da terceira dimensão. Na Bíblia, a terceira dimensão é a maior dimensão. Átrio, santo lugar, santo dos santos. O Espírito Santo é a pessoa mais importante para eu e você da Trindade. É a mais, não há dúvida sobre isso. Sem ele nós não nos ligamos ao Pai, e sem ele o trabalho que Jesus fez foi em vão. O Pai decide, o Pai libera o Filho, e o Filho trabalha através do Espírito Santo. O Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo são duas coisas extremamente diferentes, porque muitas pessoas, elas já têm o Espírito Santo, mas elas ainda não foram batizadas no Espírito Santo. E muitas pessoas acham que o batismo no Espírito Santo é uma opção, quando ele é uma obrigação. Aliás, o batismo no Espírito Santo, ele sempre, em Atos dos Apóstolos, sucedeu a conversão. Veja como que o diabo teve um bom trabalho. O diabo conseguiu separar a conversão do batismo no Espírito Santo, sendo que em todos os episódios de Atos a conversão já era acompanhada do batismo. Não haviam pessoas que passavam anos sem serem batizadas no Espírito Santo. E é triste porque alguns de vocês ainda estão há muitos anos esperando o batismo no Espírito Santo, e a culpa disso é de Satanás, que fez a igreja separar dois acontecimentos que sempre aconteceram no mesmo instante: conversão, batismo do Espírito Santo. Conversão, eu não sei quem já teve a experiência de ver pessoas que foram convertidas, que se converteram e de imediato falaram em outras línguas. Inclusive algumas delas estavam com o seu corpo fora de si, embriagadas, com drogas no corpo. Mas se você nunca teve privilégio de ver isso, é interessante. Você sabe que o que ela fez não foi drogas, porque quando o Espírito Santo entra, todo o efeito que o seu corpo estava recebendo das drogas, ele some. E a pessoa que chegou bêbada e começou a falar em línguas, quando terminou de falar, já não estava mais bêbada. Você sabe o que é interessante? Que quase ninguém aqui sabe o que é isso. Quase ninguém. Quase ninguém aqui sabe o que é você ver uma pessoa chegar aqui e ela pela primeira vez ouve a palavra do Evangelho, e ela recebe batismo no Espírito Santo e fala em outras línguas, e ela não entende o que ouve. Ela simplesmente sentiu. Então o diabo,
ele tem tido muito sucesso na igreja, em separar o batismo no Espírito Santo da conversão. Diga para alguém do seu lado: o diabo tem tido muito sucesso. Ué, você está com medo de falar por quê? Eu vou perguntar de novo. Você tem noção que o maior poder da igreja ainda é o batismo no Espírito Santo? Não é o sangue, porque o sangue ele deu para todo o mundo, mas o batismo no Espírito Santo para os que nele creem. Muitos poucos conhecem o batismo no Espírito Santo. Aliás, muitos poucos conhecem o Espírito Santo. Ele de fato é a pessoa mais importante que existe, porque é através do Espírito Santo que nós entendemos o poder de Deus. Se eu fosse te definir em uma palavra o que é o Espírito Santo ele é simplesmente o poder de Deus. Cristo é a palavra de Deus, mas o Espírito Santo é o poder de Deus. Então, quando você vive uma vida onde você ama a palavra, mas não conhece o poder, você ama Jesus, mas não entende o poder de Jesus, que vem do Espírito Santo, inevitavelmente, em algum momento, você vai estar com o teu ministério fracassado. Irmão, o que eu vou falar aqui a partir de hoje vai mexer com a religiosidade de muitos de vocês. Eu acho incrível o tanto de gente que faz parte dessa igreja, mas parece que não faz parte do meu rebanho. Porque você vive um tipo de relacionamento com Deus que eu, particularmente, nunca dei esse exemplo. Nunca acreditei nisso, e eu acredito que inevitavelmente uma hora o rebanho, ele acaba tendo a cara do pastor, não tem como. Minhas ovelhas conhecem minha voz e seguirão a estranhos. Eu acho que nada do que eu falar aqui é novo, mas a gente vai falar de uma forma tão enfática que vai mexer com todos vocês que são crentes, porque todos os crentes fracassam quando eles pensam que o batismo no Espírito Santo é uma coisa pessoal. É algo que Deus te dá para você se sentir bem. E você sabe qual que é o maior erro nosso? A gente limita o batismo no Espírito Santo ao culto. E se tudo que você faz é sentir o poder de Deus aqui dentro, você conseguiu cumprir o desejo de Satanás. Vou dizer de novo para você não achar que eu estou mentindo. Se tudo que você faz é limitar o poder dele aqui dentro, você conseguiu agradar Satanás. Alguns de vocês dirigentes, você tem agradado Satanás há muito tempo, porque você consegue fazer com que o seu rebanho só sinta a presença dentro. Você nunca os ensinou a sentir a presença fora. Sabe, séries como essa tem que mexer com a forma como você pastoreia. Porque se não mexer, ele não mostra o porquê que você está cansando de tentar ganhar almas e não ganha. Há uma necessidade urgente da igreja compreender o batismo no Espírito Santo. Por isso que nós temos muita dificuldade de ganhar almas, porque nós não entendemos que ele é o poder. Anote isso. O batismo no Espírito Santo é o poder que prova o Evangelho. Simplesmente isso. Olha, irmão, vou lhe falar uma coisa. Não importa, olha bem para mim. Olha bem para mim. Olha bem para mim. Não importa o quanto você fica contando daquele teu velho testemunho. Você já parou para ver que aquele teu velho testemunho não ganha mais nenhuma alma para Jesus? Sabe por quê? Porque não tem nenhum novo. E eu te garanto que a última coisa que Deus usa para ganhar almas é o seu testemunho. Eu diria para você algo bem simples. Se você puder, anote isso. O seu testemunho histórico, ele edifica. Mas o seu testemunho presente
é o que transforma. Em outras palavras, não é o que Deus fez na tua vida que transforma a vida de alguém. O que Deus fez na sua vida, ouça bem isso, para você que vive usando o teu texto. Eu estou te falando por que você não consegue ganhar alma para Jesus. Porque você só fala do que Ele fez, e ninguém quer saber do que Ele fez, porque ninguém estava lá para ver se Ele fez mesmo. Quem te conhece depois de um tempo sabe que você não é mentiroso, e se você diz que Ele fez, eu acredito que Ele fez. A gente quer saber o que Ele pode fazer agora. Cala a boca. Depois dessa eu vou calar a boca e vou embora. Porque eu estou arrancando teu cabelo para te fazer entender. Aquele teu testemunho só está acumulando pó. Olha o que Jesus fez na minha vida, o que Ele fez. Irmão, o que Ele fez na tua vida, em via de regra geral, edifica eu que te conheço. Mas quem não te conhece, ele não quer saber o que Ele fez na sua vida, ele quer saber o que Ele pode fazer agora, através da sua vida, na minha vida. Vou calar a boca depois dessa e vou embora, irmão. Porque eu sinto raiva de alguém aqui falando, não é possível que eu estou errando esse tempo todo. Você está errando. E como você está errando? Olha, se até o final dessa série você não mudar metade do teu ministério, meu irmão, eu falei quanto pastor. Porque não é possível a gente não entender que de todos os seres humanos na terra, os que menos entendem do Espírito Santo são aqueles que se relacionam com Ele. Irmão, a gente entende muito menos dele do que a gente deveria entender. Muito menos. Porque a gente tem muita, eu te diria o seguinte, crentes têm informação demais, revelação de menos. Deixa eu te dar uma definição do que é informação. Informação é a palavra, ok. Revelação é você entender a palavra da perspectiva divina. O que Deus quis dizer com isso? Onde isso se aplica na minha vida? O batismo no Espírito Santo, ele é uma informação que todos têm, qualquer um tem. Agora, por que muita gente não desfruta desse poder sobrenatural? Porque eles não têm revelação, eles não entendem na perspectiva divina o que a informação quer dizer. Veja, você não pode achar que revelação é uma coisa que, meu Deus, da onde ele tirou isso? Não. Se não está aqui na Bíblia, não é revelação, é invenção. Revelação é você ter uma perspectiva da informação aos olhos de Deus. Por isso que você nunca vai entender por que presbiterianos, metodistas, anglicanos, esse pessoal que tem Deus, são nossos irmãos, eles creem em Jesus. Mas você nunca vai entender o porquê que eles não falam do batismo no Espírito Santo, porque eles são dedicados a estudar a informação, a aplicação da revelação é outros 500. Eu vou lhe falar uma coisa que eu tenho seriamente mudado, e não é feio você falar que mudou a sua teologia, complicado é você ficar preso numa coisa quando Deus se moveu. Hebreus fala isso. Eu nos últimos 8, 9 meses, Deus tem mudado tanto a minha forma de pensar acerca de algumas coisas, que tem mensagem que eu prefiro apagar do YouTube, aliás, nem está lá, graças a Deus, dá vontade de falar, meu Deus, como é que eu preguei isso? Porque a experiência, por exemplo, vou te falar sobre um ponto, maldição, outro dia eu falo sobre isso aqui, mas é interessante como hoje todo mundo quer provar, pela informação, que maldição não existe, maldição gera, ou que a gente chama de hereditária, mas a mesma palavra bíblica que te dá base para isso, também te dá base para não crer nisso, e vai dar revelação você entender o que de fato existe ou não. E eu vou te falar que eu cada dia mais estou convencido que existe. Não importa quando você queira discutir comigo, a caminhada com Deus faz você mudar coisas que você se negava a crer. E você fala, de fato, tem que ter uma tendência espiritual, que qualquer um pode quebrar, mas eu preciso mudar essa minha forma. Eu acho, irmão, que a pior coisa
é você se dizer um teólogo. Irmão, eu vou lhe falar uma coisa, irmão. As pessoas que eu mais conheço, que conhecem a Bíblia, não usam o título teólogo. Nunca. Porque você se considerar um teólogo é você dizer, eu me formei, e você não pode se formar no conhecimento com Deus. Eu sou um estudioso, não um teólogo. Eu ainda não fechei, porque, irmão, como é que você quer explicar um Deus que é inconcebível? Não dá. Não dá. Então, é complicado você querer chegar no momento, em parte conhecemos, em parte ensinamos. É complicado você querer formar a ponto de você nunca se dar brecha de entender que existe algo que você ainda não aprendeu ou algo que precisa ainda ser ajustado, mudado. Então, o batismo no Espírito Santo, ele tem uma necessidade, e hoje eu quero que você guarde qual que é a necessidade que nós temos do batismo do Espírito Santo. Por que nós precisamos dele? Qual é a razão pela qual nós precisamos dele? Diga para alguém do seu lado, a igreja está cheia de pregação, vazia de demonstração. E é exatamente porque a igreja está vazia de demonstração que a gente não tem muitas almas se convertendo. Porque educação não transforma almas, o que transforma almas é revelação. Em outras palavras, conhecer a palavra não te garante que você vai ganhar almas. Conhecer a alma te ensina a lançar a rede, conhecer a palavra, a informação, conhecer a palavra te ensina a lançar a rede, a pregar. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão, pregador não gera resultado no reino. Se fosse, me responda, por que você conhece tanto pregador aí que nunca ganhou uma alma? O que gera resultado no reino é pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Aliás, vamos falar a verdade, quem aqui já viu uma pessoa cheia do Espírito Santo, que não era um pregador, mas ganhou muito mais alma do que muito pregador? Cansado. Porque não é a informação que você tem, é a demonstração que você dá. Se você não tem nada que demonstre agora quem ele é, o que ele faz, o que ele pode fazer, não me importa o quanto você queira falar o que ele fez na tua vida, eu quero saber agora, o que ele pode fazer por mim agora. Eu tenho um filho em depressão, se eu trouxer ele aqui agora, o que ele pode fazer agora? Eu tenho um caroço aqui no seio direito, o que ele pode fazer agora? Eu estou com as minhas finanças quebradas, o que ele pode fazer agora? Agora ninguém dá glória, está vendo? Porque você é tão carnal, não é espiritual, porque se você fosse espiritual, você entendia que dinheiro é espiritual. Você é tão carnal que você coloca as coisas materiais, tudo do lado do diabo. E Deus é o dono de todas as coisas materiais. Então, a necessidade do batismo do Espírito Santo é que, enquanto a igreja não se conscientiza da necessidade da demonstração, informação demais faz da igreja virar um museu. Só tem gente velha, nunca entra ninguém novo, e quem entra vai embora. Abra sua Bíblia aí, Marcos 16. Quem já está sendo abençoado aí, diga amém. Eu vou lhe falar de novo, irmão, para você entender o seguinte: o teu testemunho histórico que Deus fez no teu passado, eu te garanto, ele ajuda quem te conhece. Agora, quem não te conhece, eles não querem saber Aparecido. O que Deus fez na tua vida? Eu quero saber o que Ele pode fazer na minha agora. Seja uma testemunha agora. Eu nem te conheço, como é que eu vou acreditar no que... Como é que eu vou acreditar? A gente vai ler dois textos, Marcos 16 e Atos 1. Abra os dois aí.
Marcos 16, verso 15 ao 18, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Só para a gente poder lembrar aqui, meu irmão, existem 3 batismos: o batismo na morte de Cristo, o batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas. Ok? Então, é só para você lembrar isso aqui. Não é quem não for batizado nas águas ou no Espírito Santo, porque tem gente que na beira da morte se converte, não deu tempo de receber o batismo no Espírito Santo nem nas águas e ainda assim vai para o céu. O batismo aqui que a gente fala é o batismo em Cristo, é aquele que nós abraçamos a palavra. Romanos 6 fala disso, fomos batizados, sepultados com a sua morte. Ok? Só para você lembrar, depois essa nota lá em casa. O batismo no Espírito, o batismo o batismo no corpo de Cristo, que é o primeiro batismo, é aquele batismo que é feito por quem? Pelo Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo não é feito por ele, é feito por Jesus. Eu rogarei ao Pai, Ele enviará, eu enviarei, eu darei do meu Espírito. Olha como que inverte. Então esse batismo aqui é aquele que todo tem, que é aquele quando você passa a ser um crente, né? Você foi inserido no corpo de Cristo, né? Você foi batizado, mas você não foi batizado no Espírito Santo. Tá? Então, vamos continuar aqui. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Ok? Quem crer e praticar a palavra, quem crer e aceitar a palavra, será abraçado. Quem crer e abraçar a palavra, quem de fato abraçar aquilo que foi dito, será salvo. Em outras palavras, seria isso. Mas quem não crer, será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Está dizendo aqui aos apóstolos? Para de palhaçada. Está dizendo aqui aos apóstolos? Está dizendo aos pastores? Está dizendo aos evangelistas? Está dizendo, e esses sinais seguirão aos que crerem depois de 10 anos de crente? Isso aqui está dizendo o seguinte: e esses sinais seguirão aos que crerem depois que se tornarem evangelistas, presbíteros, diáconos, é a todos. Você não deu glória porque você está com raiva de você mesmo, e eu quero que você fique com raiva de você mesmo. Porque é por essa razão que até hoje você não ganhou teu filho, teu marido, tua esposa, aquelas pessoas que você ama para Jesus, porque você até foi batizado no Espírito Santo, eu creio. Mas você não entende como ele opera, qual que é a necessidade dele. Você não entende que a pior coisa que uma pessoa batizada no Espírito Santo faz é só falar em línguas. É a pior coisa. E é o que a maioria de vocês fazem. E porque fazem errado, a igreja não cresce. Pode ficar com raiva de mim, irmão? Eu sei, está com raiva de mim. Me ajuda, Senhor. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pregarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes... Irmão, peraí, só uma coisinha. Eu ia chegar isso aqui na 6ª, 7ª aula. Mas vamos lá, eu vou perguntar para você se é sobrenatural ou é natural esse poder, ok? Aí responda para mim, vamos lá. Verso 17: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. É sobrenatural ou natural? Verso 18: pegarão nas serpentes. É sobrenatural ou natural? E se beberem alguma coisa mortífera, se beber algum veneno e não souber que é veneno, se ficar do lado de alguém que está com Covid, alguém que está com tuberculose, não lhes fará dano algum. Isso aqui é sobrenatural ou é natural? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui é natural ou é sobrenatural? Então por que você quer provar para mim que falar em línguas aqui é natural, se todos os sinais são sobrenaturais? Não, quem for batizado do Espírito Santo, ele do nada aprende a falar japonês. Não, existe isso, claro que existe. Claro que existe. Quem aqui já viu alguém profetizar em outro idioma e a pessoa estava falando em outro idioma e você não sabia o que a pessoa estava falando? Ok, existe. É exatamente o que houve em Atos 2. Ok? Mas os sinais que Jesus está falando são todos sobrenaturais. Por que ele ia colocar um sinal natural que, se você quiser, você pode aprender fazendo uma inscrição na faculdade, na escola? Então já começa por aí já. Ok? Mas vamos continuar. Verso 19:
Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, veja só, tendo partido, pregaram por todas as partes, e cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. A gente separou. A gente hoje faz culto de sinais, culto de palavra. Olha aqui, olha bem para mim, olha bem o que eu vou te falar, olha bem na minha cara. Eu sei que alguns de vocês, ai meu Deus, Charles Spurgeon. Irmão, está numa febre de pregador calvinista. A gente não fala mais de Smith Wigglesworth. A gente não fala mais de homens que de fato, eles creem naquilo que... Eu não estou desmerecendo eles, mas sabe, eu preciso de alguém que entende o que é ter o poder que eu preciso receber. Então, sei que alguns de vocês amam Billy Graham, ele era um homem de Deus, está com Deus, maravilha. Agora eu vou lhe falar uma coisa, eu estou falando do pastor, que não é um pastor, ele é o bom pastor. Eu estou te falando do método que o bom pastor fazia. O bom pastor falou, presta atenção, não me importa, eu estou nem aí. Se aquela pessoa que você admira e foi um instrumento para você formar o teu ministério, eu não estou nem aí se ele era um homem usado na palavra ou no ensino. Eu estou te falando do método que Jesus falou. Jesus falou, quando você for pregar, tem que ter sinal também. Sabe por que você não deu glória? Porque você prefere copiar aquela pessoa que você vê na tua frente, do que copiar Jesus que você nunca viu, mas lê sobre ele. Jesus falou, quando pregar, tenha sinais. Aliás, palavra aqui para você pensar nisso. Jesus nunca chamou o que ele fazia de milagre. Nunca, me acha na Bíblia aqui, Jesus dizendo, eu vou fazer milagres. Ele disse, eu vim fazer as obras do meu Pai. A gente que chama de milagre. Agora sabe por que isso é bom? Porque eu conheço pastor que fala o seguinte, igreja que tem milagre todo dia, tem coisa errada. Jesus nunca chamou milagre de milagre, ele disse, as obras do meu Pai. E a Bíblia diz o seguinte, o meu Pai trabalha até hoje. Cala a boca, pelo amor de Deus, irmão. Ele falou, o meu Pai trabalha até hoje. Quer dizer o seguinte, meu irmão, que qualquer um que fala que igreja que tem milagre todo dia tem coisa errada, está errado é ele. Porque Jesus nunca chamou milagre de milagre. Ele falou, o que eu faço são as obras do meu Pai. E o meu Pai trabalha até hoje. Meu Pai está o tempo todo curando. Meu Pai está o tempo todo restaurando. Meu Pai está o tempo todo libertando das drogas. Meu Pai está o tempo todo, quero ver da glória, libertando das dívidas, resolvendo o teu problema financeiro, resolvendo a tua depressão. Ele está o tempo todo fazendo isso. Pessoas que passaram a pregar mais e falar que os sinais são em momentos ocasionais, e isso é o que mais tem na Igreja Assembleia de Deus, tem muito nesse ministério. Eu acho que é por isso que Deus me fez ficar tão longe. Porque sabe, para você ter o poder de fazer as coisas na hora certa, você tem que ficar quieto agora, que se você ficar muito exposto, você te mata. Te mata. Quem tem ouvidos oscos, o Espírito da igreja? Toda pessoa, vamos lá, Atos 1. Deixa Marcos 16 aberto. Mas vamos para Atos 1. Jesus, me segura. Segura Marcos 16 e fica em aberto Atos 1. Marcos 16 é a primeira conversa que Jesus teve com eles. O que Jesus falou em Marcos 16? Ide pregar o evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão vocês. Se tiver uma água contaminada, irmão, você quer ver só uma coisa interessante? Alguns de vocês, você não sabia disso, mas um dia você foi visitar uma casa numa favela, que te deram um café para tomar, que tinha uma água tão estragada dentro, que era para te ter dado um desarranjo intestinal, e você sabe que desarranjo intestinal, se bobear, mata. Ainda tem gente que morre de desitiria. Você sabia que você tomou aquele café e não te fez mal ele? Eu falo disso com alegria. Meu filho pegou Covid na minha viagem agora. Interessante, ele tem faringite, ele tem. Mas os sinais do Covid dele não foram nenhum. Sabe por quê? Porque os sinais seguem aos que creem.
Se tiver alguma coisa mal, você nem vai saber. Eu não estou falando, ouça bem o que estou lhe falando. Eu não estou falando o seguinte, que você que pegou e teve sintoma, a tua fé estava fraca. Mas eu também estou falando uma coisa. Eu peguei e não tive um sintoma, porque eu bloqueei a minha mente. Ah, mas isso foi com o senhor. Tá, mas a promessa aqui é para todos, correto? Então por que você não desfrutou do que eu desfrutei? O máximo que eu devo ter sentido foi alguma coisa. Veja, cara, eu sei que essas coisas deixam a gente com raiva. Eu sei que deixa. Mas com raiva fico eu. Você que está aí contando as horas para abrir a 10ª dose. Ai, abriu a 10ª dose, abriu a 10ª dose. Claro que não de graça, cara. Você tinha que ficar perguntando, quando que é o próximo culto? Que horas vai começar o culto? Que horas vai ser a mensagem? Não acabou a hora? Não sai daqui. Não deu a hora, não deu, não acabou, não sai. Ok, mas vamos continuar. Atos 1, verso 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Irmão, olha que interessante isso aqui. Marcos 16, volta aí, Marcos 16, verso 15. E disse-lhe, ide por todo. Agora, Atos 1, verso 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem. Entende isso aqui? Marcos 16 acontece dias antes de de Atos 1. Você entende isso aqui? Diga amém. Dias antes, Jesus falou, ide, pregar o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão vocês. Se vocês pegarem alguma coisa danosa que possa fazer mal, serpentes, se você pegar numa seringa e não souber que ela acabou de ser usada por um aidético, por um drogado, vocês vão pegar e não lhes farão mal. Vocês vão falar em outras línguas, expulsarão demônios em meu nome. Só que depois ele fala, mas espera. A ordem mais importante que Jesus deu foi essa: espere. Porque o teu entusiasmo não gera resultado no reino. Olha bem para mim, que eu quero que você entenda o que eu vou lhe falar. Crente entusiasmado não gera resultado no reino. O que gera é crente cheio do poder de Deus. Porque crente entusiasmado, que não tem poder de Deus, ele vai começar a pregar, e quando ele vê que não está tendo resultado, ele larga, porque ele pregou sem poder. Jesus falou, eu quero que vocês preguem, mas antes de sair por aí pregando, espera, porque é o seguinte, quando vocês falarem a informação, eles vão pedir, então dá a revelação, mostra agora que o que você acabou de pregar ele faz. Mostra agora. Eu estou com uma dor aqui, você consegue orar para essa dor passar? Eu estou com uma audiência semana que vem, você consegue orar e quem sabe Deus resolver? Irmão, para e pensa, está todo mundo entusiasmado, incentivado, está todo mundo lá, meu Deus, a gente vai pregar, a gente vai pregar, a gente vai pregar. Entende isso aqui? Eles estão com mais entusiasmo do que eu e você, sabe por quê? Eu e você não vimos ele ressuscitar mortos, a gente ouviu falar que ele ressuscitou. Agora esse povo aqui não, esse povo viu. Irmão, você tem noção o que é você ver e você está impedido de falar agora? E tem que esperar por 40 dias? Que raiva que dá desse Jesus que mostrou para a gente, não está mudando, não está deixando a gente falar. Mas que raiva dá desse homem? Ele, não, calma, espera. Porque se vocês forem agora, vocês vão se matar de pregar. E sabe o que vai acontecer no final das contas? Ninguém vai se converter. Inclusive aqueles que vocês acham que vão se converter, eles não vão se converter, eles vão vir no altar, mas eles não acreditaram mesmo. Por quê? Porque eles não viram os sinais. Ou você nunca viu na igreja aquela pessoa que você viu que veio na igreja, veio no altar, entregou a vida, mas você sabe que ela não acreditou mesmo, porque você viu o restante da vida dela, e você sabe, mas de repente, depois de alguns anos, ela mudou. Por quê? Porque ela teve um encontro com Deus mesmo, aí ela passou a acreditar.
Ela confessou 2 anos atrás, mas a conversão mesmo foi 2 anos depois. Por quê? Porque 2 anos depois que ela teve um encontro, ela viu um sinal de Deus, quando o carro fechou ela e vinha um caminhão, e aí do nada o carro foi livrado de ser levado pelo caminhão. Aí a pessoa, ai meu Deus, é Deus mesmo, hein? Eu te diria, irmão, que muita gente na igreja que veio no altar aqui na frente não se converteu. Por quê? Porque eles não tiveram sinais, não tiveram evidência. Eu não estou falando todos, só estou falando que é muitos. E se você parar para analisar, teve muitos também, muitos. Jesus fala, esperem, não vão ainda, não vão. Irmão, responda para mim, quem que pregaria melhor o evangelho? Eu ou Pedro? Não precisa responder, não tenha medo de me ofender, eu ou Pedro? Irmão, Pedro ele viu. Eu não vi nada. O que eu vi não se compara com o que ele viu. Eu nunca andei nas águas e nunca vi ninguém andar. Agora esse homem andou. Aí Jesus fala para esse homem o seguinte: eu te chamei para pregar, você vai pregar, mas antes de ir lá, espera uns dias. Por quê? Porque a promessa que eu dei que vai vir um poder sobre você virá. E esse poder, ouça isso, não vai te fazer pregar com mais poder. Ele vai fazer o seguinte: depois que você pregar, você vai orar, e na oração vai ter sinais, e os sinais que você vê vão validar tudo que você falou. Irmão, guarde isso aqui para você. A igreja está cheia de informação, vazia de demonstração. Por isso que a igreja está cheia de evangélico, vazia de crente. Você crê no evangelho, mas não é crente. Porque se fosse mesmo, se você fosse mesmo, se você fosse crente mesmo, você acreditaria que o mesmo Deus que fez ontem é capaz de fazer hoje. A igreja está cheia de evangélico, vazia de crente. Aliás, é horrível você entrar num patamar, você entrar num nome que foi dado por homens, porque os evangelhos, eles vieram depois. Antes que houvesse os evangélicos, já havia fé, e a gente já era conhecido como um bando de crente. O que é isso aí? São um bando de crentes. Nem havia sido dado evangélico, a gente já era chamado de crente, porque a referência que a gente tem que ter, não é o evangelho, mas é a nossa fé, porque tem gente que usa o evangelho para falar outra coisa, menos a fé. Então falar o seguinte: não, eles são evangélicos, não, me chama de crente, que é melhor. Você entende isso aqui? Diga amém. Amém. Jesus, ele é claro que eles precisam esperar. Diga aí para alguém do seu lado e anote de novo: entusiasmo não muda nada. Diga: poder muda tudo. Olha para mim, quem aqui quando aceitou a Jesus, você ficou numa vontade de sair pregando o evangelho, e você gostava de pregar, você gostava de falar o que Jesus fez por você? Olha o que ele fez por mim, eu estava depressivo, mas agora eu não estou mais, eu não aguentava, eu precisava de um homem do meu lado, hoje eu abraço o travesseiro e estou todo feliz com o travesseirinho do meu lado. Ok. Antigamente eu gastava, hoje eu não gasto tanto, hoje eu já não sou mais dominado pela concupiscência da carne dos olhos, hoje eu como o que eu preciso, as coisas não me dominam mais. Você já parou para ver aquele tipo de pessoa que ele compra desesperadamente, descontroladamente? Agora eu te pergunto uma coisa: quantos de vocês são sinceros de falar que quando você começou a falar o que ele fez, ninguém deu a mínima? Eles falaram: que bom que você está feliz, o que isso vai influenciar na minha vida? Sabe por quê? Porque o teu entusiasmo não gera resultado no reino. Eu vou te falar uma coisa, e você tem que mudar a tua perspectiva. Tem coisa que a gente fala, a gente nem sabe se o obreiro vai ouvir, mas lá vai. Irmão, você não tem que ficar procurando quem está entusiasmado para trabalhar na obra, você tem que procurar quem tem poder para trabalhar. Porque uma pessoa entusiasmada vai pregar demais, vai ter sinal e evidência de menos, e aí uma hora ele vai ficar cansado, vai largar a igreja, vai pedir para sair do ministério, vai falar: não fui chamado para isso. E sabe por que ele vai fazer isso? Porque ele nunca aprendeu a palavra de Jesus: espere.
Espere o quê? Espere até que você seja batizado do Espírito Santo. Você pode ser batizado no mesmo dia que você se converter. Eu quero que você entenda isso. É erro de todo líder na igreja colocar para trabalhar na obra quem está entusiasmado. Essa pessoa vai morrer por conta do entusiasmo dela, porque o entusiasmo dela não vai ganhar ninguém para Jesus. Não vai. Garanto que não vai. O que vai ganhar, irmão, se o entusiasmo ganhasse, Jesus não tinha falado, esperem, que está todo mundo doido, não, vamos lá, vamos pregar, ele falou, não, espera, eu sei que vocês estão incentivados, entusiasmados, mas eles vão querer ver o seguinte, dá prova de que o que você acabou de falar é verdade, dá prova, Jesus já sabia que tudo bem, bem-aventurados são aqueles que creem por ouvirem, mas você acha que Jesus teria falado isso se ele não soubesse que você ia acreditar só vendo? Por isso que ele falou, não tem problema, eu quero levar quantas pessoas eu puder, e se precisar dar sinal, tudo bem, vamos fazer o seguinte, então você prega, fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, maravilha, mas depois tem que ter sinal. Eu vou te falar, qual foi a última vez que você ouviu um testemunho de cura financeira, de cura espiritual, de cura emocional, de cura familiar, física? Qual foi a última vez que você ouviu do teu ministério alguém falar, Deus te usou para a minha vida? Qual? Você já está respondendo para você mesmo, que você pode estar cheio de entusiasmo, poder zero. Poder zero. E aí você, mamãe, que aceitou a Jesus e quer ganhar o teu filho para a igreja, você está vindo na contramão, porque você quer pregar para ele um evangelho que você não é testemunha dele. Ele quer ver você pôr a mão nele, e o sentimento que ele tinha é ir embora e ele perguntar, o que você fez? O que aconteceu? Eu não dormia fazia noites. O que aconteceu? Que eu estava, o que aconteceu? Aliás, pare e pense nisso. Jesus disse, vocês serão, oh meu Deus, vocês serão minhas testemunhas, não testemunhas do meu evangelho. Você prega o evangelho, mas é testemunha da pessoa que fez o evangelho se cumprir. O que eu quero dizer com isso? Irmão, estudar teologia te faz ser testemunha do evangelho, não de Deus. Te faz falar o seguinte, a palavra é verdadeira, porque ele morreu e ele profetizou a própria morte. Então, se ele profetizou a própria morte, a palavra tem que ser verdadeira. Se ele profetizou que ele ressuscitaria, a palavra tem que ser verdadeira. Então, você é uma testemunha do evangelho. Ele nunca falou sejam testemunhas do evangelho, ele falou seja testemunha minha. Ou seja, o que eu fiz, eu espero que você faça a mesma coisa. Engraçado as caras que ficam comigo como se eu estivesse falando uma coisa que eu te ofendesse. Você que está fazendo um ministério que Jesus não ensinou. Você fez de Billy Graham, Charles Spurgeon, você fez de todos esses homens de Deus modelo íntegro para você seguir. Eles são bons modelos, mas o perfeito ainda é Jesus. Ok? Atos 1, verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ou seja, há uma diferença entre batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Eles já passaram pelo batismo nas águas, mas ainda eles vão passar pelo batismo no Espírito Santo. Você entende isso aqui? Diga amém. Amém. Diga para alguém do seu lado assim, a palavra tem que ser demonstrada, irmão. Olha para alguém do seu lado e diga assim, palavra que não é demonstrada não é aceita. Não é. Olha para mim, eu vou lhe falar bem claro isso aqui. Eu sei que alguns de vocês se converteram, sem ter sinais no culto. Nenhum paralítico levantou, não teve ninguém que era cego passou a ver, eu sei disso. Mas em algum momento, você teve que ver algum sinal para se converter.
Não tem como. Em algum momento, você deve ter visto Deus fazer algo na tua vida que te falou o seguinte: isso não deve ser conversa, isso deve ser real. Ou foi um resultado de exame que mudou depois do segundo teste, ou foi uma dor que sumiu, ou foi um peso que você tinha na alma que foi embora, mas ninguém se converteu se não tivesse sinal. Alguns foram sinais visíveis, evidentes, outros foram sinais como dívidas, problemas financeiros, desemprego, pessoa do nada, Deus abriu uma porta de emprego, e aí você, não, peraí, eu tentei até agora, não deu, não, isso aqui deve ser Deus mesmo. Então os sinais, eles são a essência. Qual que é a necessidade do batismo no Espírito Santo? Enquanto a igreja vive dando informação e menos demonstração, a igreja gasta muito tempo tentando convencer as pessoas de uma coisa que elas não podem ter prova para ter certeza que o que a gente está falando é verdade. E a raiva que dá, meu irmão, no bom sentido, irei, mas não pequeis, é que todo mundo, quando a gente fala de sinal, ele fala, não, mas eu não tenho dom, não, mas eu não fui chamado para isso. Espera aí, os sinais seguirão aos que creem. Aquele teu sócio ainda não se converteu por uma simples razão, ele não viu Deus te usar em nada para mudar a vida dele. Você quer ensinar a dialogar uma coisa, e na hora de ter a prova, a evidência, testemunha, entrar no tribunal e falar, eu vi, ouvi, e está aqui a prova. Vamos lá, rapidinho. João 1, verso 12. Aliás, enquanto você abre João 1, verso 12, você já parou para ver que enquanto Jesus esteve na terra por 3 anos e meio, a gente não ouve mais nada acontecendo em nenhuma outra parte do mundo, se não fosse onde ele estivesse? Que Colossenses diz? Que foi do agrado de Deus que houvesse nele toda a plenitude. Enquanto Jesus esteve aqui, por 3 anos e meio, todo o Espírito Santo estava numa pessoa só. Tudo. No Antigo Testamento você vai ver o Espírito Santo se manifestando em Samaria, ao mesmo tempo em Jerusalém, ao mesmo tempo nas outras vilas, mas por 3 anos e meio, todo o Espírito Santo, e Jesus falou, esperem, por quê? Uma das razões, porque tudo que tem dele agora está em mim, tudo. Vocês fizeram milagres nas aldeias, mas porque eu dei, e quando acabou vocês tiveram que voltar. Okay. Quando acabou, vocês tiveram que voltar para mim, porque se não tivesse acabado, vocês estavam fazendo até agora, mas acabou, e porque acabou, vocês voltaram. Jesus não falou, vai lá, 20 casas, faz milagre, prega o evangelho, passou 20 casas, volta. Não, ele falou, ide. Lucas 10, sabe quando foi que eles voltaram? Quando o poder acabou. Não, mas o poder não acaba, eles ainda não haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Poder sem limite. Você tem que lembrar, oh meu Deus, isso aqui é importante para você que estuda a palavra, que o Novo Testamento de fato não começa em Mateus. O Novo Testamento de fato acontece depois da cruz, depois do 3º dia. Hebreus é claro, você não pode ter o testamento executado enquanto o testador está vivo. O testador tem que morrer para o testamento ser executado. Até o final dos evangelhos a gente tem o quê? Velho Testamento. Jesus morre, Velho Testamento. Domingo de manhã, Novo Testamento. Por quê? Porque agora o testador morreu. Então agora eles têm poder de ter poder ilimitado. Até então, o poder que Pedro, Tiago, João e até Judas tinham era o mesmo poder que Elias, Moisés tinham. Era aquele poder que vinha de vez em quando. E o Espírito do Senhor veio sobre mim. Não veio em mim, veio sobre, veio, acabou, eu profetizei. Ele veio sobre, acabou, por quê? Porque o Espírito Santo não pode entrar num corpo contaminado. Ninguém ainda havia morrido para purificar o corpo do homem do pecado. Então o Espírito Santo, ok, vamos lá.
Deixa eu te dar uma prova aqui. Quem está sendo abençoado, diga amém. Quem aqui já deve ter ouvido falar, não, o batismo no Espírito Santo acontece quando você se converte? Conversa, vamos lá, João 1, verso 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok, poder aqui, anote essa palavra aí, duas palavras, você tem que entender, porque quando você lê a Bíblia, você vai querer procurar, qual poder que é esse aqui? Existe poder e autoridade, na tradução correta aqui é autoridade. Anote essa palavra aí, exousia, E-X-O-U-I-S-A. Não, E-X-O-U-S-I-A, S-I-A, E-X-O-U-S-I-A, exousia. Exousia no grego é autoridade, ou seja, olha aqui, quando você aceita Jesus, você tem exousia, a autoridade de se chamar filho de Deus. Sabe o que isso quer dizer? É o seguinte: você entregou sua vida para Cristo, a partir de agora você tem poder, autorização, autoridade para falar, eu sou filho de Deus, e se você não quiser, o problema é teu. Você não entendeu, só ele entendeu. É a autoridade que você tem de falar, diabo, não adianta você querer mexer comigo, eu não sou mais teu, eu sou filho de Deus, e o problema é teu, vá para o diabo que te carregue, volta para o quinto dos infernos. Você não pode mexer comigo. Você pode falar com ousadia, eu sou filho de Deus, você não pode tocar na minha casa. Agora, o poder que Atos 1 fala, é o poder que a gente chama no grego de dunamis, de onde vem a palavra dinamite, ou seja, poder explosivo, poder de fazer, de executar. Esse poder de executar, de fazer, isso aí não tem em você e em mim quando a gente se converte. Esse poder de fazer, de edificar, qual que é o dunamis? Poder de realizar. Haja luz e houve luz. Filho, levanta e anda. Poder de fazer, de realizar. Esse poder só vem quando nós somos batizados no Espírito Santo. Recebemos a promessa do Pai. Poder de expulsar demônios. Agora, entenda isso aqui. Tem gente que, para defender o batismo no Espírito Santo, junto com a conversão, ou em um momento junto da fase do momento onde você nasce de novo, eles querem usar o texto de João 20. Rapidinho, João 20. João 21. Não, perdão, João 20, é isso mesmo. João 20. João 20, verso 19 diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. Lembra disso aqui? Isso aqui é domingo, ok? Os discípulos estão com medo, por quê? Mataram o mestre dele 3 dias atrás, vai que eles vão matar a gente agora, se trancaram atrás das portas. Jesus, como não é o autor da confusão, Deus, como não é o autor do medo, ele entra, ele passa pelas portas, ele não toca nada, ele mostra que ele tem corpo glorificado a ponto de passar, e ao mesmo tempo que ele ainda tem carne e osso a ponto dele pegar em peixe, ok? E ele fala: calma, Pai seja convosco, sou eu. Aí olha o que ele faz, ele diz: e dizendo isto, mostrou-lhe suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em outras palavras, a missão que Deus me deu, que o Pai me deu até agora, eu estou passando para vocês. O Pai mandou eu vir buscar as ovelhas perdidas de Israel. Ok, agora quem vai buscar são vocês. O Pai mandou eu vir dar vida pelo mundo. Eu dei, agora é vocês que vão resgatar vidas. Aí, olha o que ele faz, vamos lá, verso 22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Irmão, presta atenção, isso aqui é importante para você entender, hein? Isso aqui é importante. O que Jesus acabou de fazer não foi batizar eles no Espírito Santo. O que Jesus acabou de fazer foi o que a gente conhece hoje como salvação.
Até então, eles não eram salvos da forma como nós conhecemos hoje salvação. Vamos lá. Ninguém herdará o reino dos céus se não nascer de novo. Ninguém pode nascer de novo se Jesus não ressuscitar, porque ele é a primícia da ressurreição. Então você vai lembrar que quando Abraão morreu, Caim morreu, Abel morreu, todos que morreram, eles não iam para o céu, eles iam para o paraíso, que erroneamente foi traduzido na Bíblia como inferno. Mas não era inferno, era o paraíso, é que ficava perto. Tinha uma parte que eram os salvos e outra parte os perdidos. Lembra? Lázaro e o rico. Eles se viam. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Você só pode entrar no céu se você foi regenerado, seu espírito nasceu de novo. Como é que Abraão poderia entrar no céu de Deus, se Cristo ainda não havia sido enviado? Então você lembra, quem morria antigamente, como é que ele era salvo? Ele ia para um lugar intermediário, chamado paraíso, ou Hades, ou inferno, erradamente. Por que chama inferno? Porque do outro lado ficava o inferno dos condenados. Eles ficavam se olhando, conversando, mas enquanto de um lado aqueles estavam desfrutando, o outro lado estava sofrendo. É só você ler a parábola de Lázaro rico. Há um espaço entre nós. Esse aqui é para os salvos. A gente está aguardando o quê? A gente está aguardando aqui o Salvador vir. Renovar, restaurar, vivificar o nosso espírito. Então você tem que lembrar isso aqui, porque irmão, sabe o que eu estou falando isso aqui? Porque muita gente tem confusão, ele acha que já foi batizado no Espírito Santo. Salvação antigamente não era igual hoje. Hoje quem morre, se aceitou a Jesus, ele vai imediatamente para o céu. Morreu aqui agora, os anjos te pegam pela mão e não te levam para o paraíso. Te levam, mas não paraíso antigamente, eles te levam exatamente para diante de Deus. Antigamente uma pessoa ficava esperando ali, esperando o quê? Esperando o Redentor vir, porque o nosso espírito está morto, desde Adão. Aí você vai lembrar, 1 Pedro 5, ele desce ao inferno, ele prega aos espíritos cativos, Efésios, e ele leva consigo todo o cativeiro, aqueles que estavam presos, que poderiam ir para o céu, mas não podiam agora, porque ninguém pagou o preço por eles. Então hoje esse estado intermediário não existe mais, ele ouve. Então quando Jesus entra aqui, Jesus faz isso aqui, ele faz, receba o Espírito Santo. Ele não batizou. O que ele fez aqui é o que ele fez comigo e com você quando a gente entregou a vida para ele. Ele vivificou o nosso espírito. Pronto. Se morrer agora vai direto para o céu. Então, teologicamente, salvação mesmo começou aqui. Você entende isso aqui? Antes a gente tinha um cheque pré-datado. A gente esperava o Salvador. Salvação mesmo começou aqui. Peraí, só para você entender, Deus soprando no homem. Onde foi que você viu isso aqui, outra vez? Gênesis 2, e Deus soprou. Quando Deus sopra em Adão, o que Deus põe? Não só o Espírito, o fôlego de vida, mas o Espírito Santo. Como é que a gente sabe disso? Simples. Deus não falou, o dia em que você comer do fruto, você vai morrer? Ele não comeu do fruto, mas não estava vivo, de pé? Vivo fisicamente, morto espiritualmente. Por quê? Porque o que saiu dele foi o que Cristo, Deus soprou dentro dele. Essa parte, aliás, Adão viveu 930 anos depois que comeu. 930 anos, um zumbi. Porque aos olhos de Deus, para mim, você está morto. Por quê? Porque eu sou espírito, eu não sou corpo, e eu só posso me relacionar com você no espírito. E se o teu espírito se separou do meu, para mim você está morto. Então os seus filhos e os meus filhos, eles sempre nascerão mortos, até o dia deles se entregarem para Cristo. Ok. Então, entende isso aqui, até esse momento, o Espírito Santo era dado em porções. Porções. Você vai lembrar em Lucas 10, que Jesus disse para eles, entrem nas aldeias e preguem o evangelho. Se tiver enfermos, curem. Se tiver demônios, expulsem.
Aí você vai lembrar que eles foram, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco eles voltaram entusiasmados. Senhor, o senhor não acredita o que aconteceu. O senhor não imagina. A gente falou, sai, e saiu. A gente pôs a mão e levantou. O senhor não acredita? E Jesus tipo assim, como eu não acredito? Fui eu que dei o poder para fazer isso, cara. Aí Jesus fala uma coisa maravilhosa. Não fiquem tão entusiasmados por conta disso. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus. Em outras palavras, vocês acham que isso aí é grande coisa? Eu escrevi um cheque pré-datado, o nome de vocês no céu. Quando eu concretizar, porque eu sei que vocês já creram em mim, quando eu soprar em vocês, rapaz, isso aí vocês vão fazer todo dia. Isso aí vocês vão fazer todo instante. Marcos 16, vamos lá. Então o que você vê em João 20? João 20 você vê o quê? O que a gente chamaria de o nascimento, de novo, o novo nascimento dos discípulos. Simplesmente isso. Há quem diga o seguinte, não, Deus acabou de dar poder para eles pregarem. Não tem lógica, não bate. Porque o poder para pegarem veio em Atos 1, aqui eles simplesmente foram vivificados, o que eu e você passamos quando nós aceitamos a Cristo, ok? Agora, João 20, verso 21 e Lucas 4, abre aí, melhor, Lucas 4 e João 20. Primeiro João 20, verso 21, palavras de Jesus, vou ler para você. E disse-lhe Jesus, pois, outra vez, Pai sejam convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Envio vocês para quê? Vamos lá, Lucas 4, verso 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus está simplesmente dizendo, o que o Pai me mandou fazer, curar os cegos, libertar os oprimidos, pregar o Evangelho, o ano aceitável do Senhor, tudo isso que era a minha missão até hoje, estou passando para vocês, mas antes, espere, só um pouquinho, porque virá um poder sobre vocês, que quando vocês se levantarem, vocês não vão entender, Pedro, você não tem noção, quando você pregar a primeira vez, 3.000 já vão se converter, em uma semana vai ter 8.000 convertidos, 8.000 crentes novinhos, em folha, novinhos, carro novo, 0 km, sem nenhum costume errado de outra igreja, olha que coisa bom, 8.000 membros de uma vez só. Você não deu glória aqui, irmão. 8.000 vão se juntar, sabe por quê? Porque vai valer a pena esperar. Agora eu te pergunto, para a gente ir caminhando para o fim, o que a gente tem feito esse tempo todo? Não é o que você tem feito, não é o que eu tenho feito, é o que a gente tem feito esse tempo todo. Reunião religiosa e social? Porque, sinceramente, com qual frequência a gente anda vendo sinais? Testemunhos. Eu saí da igreja, o pastor orou por mim, terça-feira eu fui no médico, sumiu. Cheguei em casa, tirei a roupa, quando eu olhei, cadê o caroço? Me agachei, já não dói mais. Cheguei em casa, meu filho que não falava comigo, falou comigo. Quando eu olhei, já tinha recebido e-mail, fui aprovado. Eu e milhares disputavam a vaga, eu fui aprovado, não sei como. Você tem noção que a igreja não cresce porque não é eu e você.
colocamos de lado o que de fato significa o batismo no Espírito Santo. E sabe o que é pior? É que você fala, não, mas esse é um poder. Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem. Por que você não vê sinais na tua vida? Porque a palavra que funciona para você é só a palavra que você crê. A palavra que funciona na sua vida é a palavra que você crê. Se você acreditasse mesmo que os sinais seguiriam os que creem, quando você tivesse colocado a mão aquele dia para orar, você tinha orado e saído de lá com certeza. Agora você orou aquele dia na cama para aquela pessoa no hospital e você saiu assim, meu Deus, será que o senhor vai fazer ou não? Será que o senhor vai fazer ou não? Ele falou, calma, você não crê? Onde existe fé não tem lugar para dúvida. Guarde isso, irmão. A parte do evangelho que funciona para você é a parte que você crê. Sabe por que até hoje você não viu sinais na sua vida através de você? Por que Deus até hoje não te usou para curar? Por que Deus até hoje não te usou para libertar? Não é porque, não, mas você tem o dom. O dom é uma coisa, agora o sinal e o poder para operar tudo é outra coisa. Garanto para você, se você entendesse mais sobre o quanto Deus quer que toda a igreja tenha sinais, a gente tinha muito mais ousadia para orar, ao invés de fazer uma palhaçada que a gente faz. Vou te levar até o pastor, ele vai orar por você. Traga mesmo, se você sabe que só eu creio. Se você não crê, não ora não. Agora, se você crê, por que você não ora você? O que muda? O que muda? Talvez é a fé. Hebreus 13. Imitai a fé dos vossos pastores. E sabe qual que é a raiva que dá, irmão? Que tem gente que está sofrendo e eles não querem vir. E você que cruza com eles toda semana, podia ter levado até eles a resposta. Mas você que está fazendo um papel, que é o diabo que quer que você faça, você está enrolando nele o seguinte, vamos na igreja, olha o teu erro, vamos na igreja, peraí, a igreja tem que ir até ele. A ordem de Jesus é, saiam por aí, procurando, cadê você? Irmão, quando você é batizado no Espírito Santo e mantém a unção fluindo, não adianta, você não prega, as pessoas leem você e perguntam, você é crente, né? Você é crente, né? Você nem falou nada, mas é que você tem um sorriso, é diferente. É que você é tão simpático, você é tão otimista, você sempre olha as coisas de bom lado, né? Não é coach que você fez, não. Você é crente, né, irmão? Só pode ser crente. Faz isso para mim, ora por mim, resolve aqui, sabe por quê? Porque você não precisou pregar. Eu já vi em você uma coisa que eu sei, você pode fazer por mim. Aí, eu e você erramos nisso. A gente espera ele vir para cá. Só que a ordem de Jesus nunca foi para o pecador vir, sempre foi para a igreja ir. A gente inverteu, a gente fala, vem! E Jesus falou, vai! E você negociando com o teu filho, vamos para a igreja, filho, vamos para a igreja, vem para a igreja, vai resolver alguma coisa? Vai nada! A igreja ir até ele vai resolver tudo. Só não deu glória aqui agora quem não entende que a gente vem na igreja porque a igreja veio até a gente. A gente não vem para resolver, a gente vem porque a gente ficou resolvido. Okay. A gente vem para resolver mais, mas não porque não aconteceu nada, não é porque aconteceu. Para a gente terminar, diz aí para 7 crentes aí, nem que você tenha que andar, vai atrás deles, irmão, para de ficar pedindo para eles virem para cá. Se você for atrás deles, você vai ver como é que vai todo mundo vir para cá daqui a pouquinho. Agora, por que você não vai? Não, eu não sei se Deus... Não, peraí, então fecha a boca, de fato, você não adianta, você é cabeça dura, você só gosta de crer numa parte da palavra, mas quem entende que a palavra, ela não foi dada para o seu entretenimento, mas ela foi dada para a sua edificação, você entende? Se a palavra de Deus diz, os sinais seguirão aos que creem, eu posso não ser diácono, posso não ser presbítero, posso ser um simples bebê, mas ainda assim, o menor no reino é maior do que João Batista. Menor no reino é maior que João Batista. Para a gente começar a entrar no último ponto, eu quero que você guarde. Abra aí Gênesis 2.
Você sabe qual que é o problema do batismo no Espírito Santo? É que quem recebe ele, de duas uma, ou abusa dele, ou usa ele indevidamente. Usar indevidamente. Você acha que o batismo no Espírito Santo é para você falar em línguas aqui dentro, sentir poder, marchar e acabou. Errado. É para você dar sinais, demonstração lá fora, do que o que você falou é verdade. É você olhar para o teu patrão e falar: olha, deixa eu orar pelo Senhor, vem cá, Senhor, todo espírito de confusão na vida deste homem, sai agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, restaura a saúde deste homem agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, prospera essa loja, prospera essa empresa. É isso, é isso. É você chamar o teu filho e falar: eu sei que você está perdido nas drogas, está perdido no cigarro, está perdido, não importa, mas vem cá, Senhor, o Senhor ama ele, incomoda ele a partir de hoje, e que ele não durma até ele se entregar. Aí você fala: agora o sinal vai te crer, você não vai conseguir dormir. Toda vez que você pôr a cabeça no travesseiro, você vai ouvir uma voz. Você vai ficar pensando em mim, mas não é em mim não, você vai ficar pensando no Deus que mora em mim. Ok? Agora, abusar dos dons do batismo do Espírito Santo, eu diria que é você ver pessoas que elas hoje usam o batismo no Espírito Santo como propaganda do seu ministério. Aqui Deus está curando. Deus pode curar lá também. Por que só aqui? Então, se a gente não compreende como ele trabalha, a gente se perde, usa ele indevidamente ou abusa dele. Como é que a gente sabe qual que é a forma do Espírito Santo trabalhar mais correta? Se a gente quer entender uma coisa, a gente tem que voltar no início dela. Porque se a gente pega essa coisa do meio para frente, a gente usa errado. Então a gente tem que voltar em Gênesis 1 e 2 para entender como ele trabalha, para entender como que ele vai trabalhar através de nós, para entender o que ele vai fazer através de nós, em que momento ele vai fazer através de nós. Ok? Gênesis 1, vamos ao verso 1, capítulo 1, diz assim, versos 1 e 2, e aqui eu quero que você pegue sua caneta e papel. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Veja, quando a Bíblia diz sem forma e vazia, simplesmente quer dizer o seguinte: havia um caos. Não tem nada disso que Deus criou uma massa sem forma e foi moldando. Não. Deus cria tudo com perfeição. Houve um ataque satânico, houve uma infiltração diabólica. Jeremias é claro que tudo que Deus faz com perfeição. Deus não tem que fazer aos poucos. Deus é Deus de imediatismo. Acabou. Deus é um Deus tão imediato que em Atos dos Apóstolos eles falam para um homem aleijado: levanta e anda. Ele não levantou e andou, levantou e pulou. Se você não entende isso, qualquer pessoa que não anda há muito tempo, ela tem que fazer terapia para andar, e depois de meses ela pensa em pular. Esse homem sem terapia já pulou. Por quê? Porque quando Deus faz rápido. Irmão, quando Deus criou o nosso mundo, Deus não criou do nada não. Deus falou: pum. Agora, Gênesis 1 é o processo da recriação. Há um caos, há um cenário caótico, uma confusão. A queda de Lúcifer traz um caos no mundo, que a primeira informação que a gente tem do Espírito Santo é que no meio do caos ele está se movendo. Me dá essa cadeira aqui. Se movendo aqui é a palavra no hebraico que traz a ideia de uma ave sentada, chocando os ovos. Ele estava relaxando, aquecendo, preparando o que ia acontecer. Essa é a ideia da palavra, como se o Espírito Santo estivesse igual uma ave, chocando, sentado, preparando, no caos, mas preparando.
no caos, mas aquecendo. Irmão, se você está numa fase onde está tudo um caos e tudo perdido, tuas finanças, tua vida pessoal, fica em paz. É nesse momento em que você tem que ter a certeza, o Espírito Santo ele está preparando aqui algo. Ele está se movendo, ele está preparando, ele está chocando. Ele está preparando algo para quando Deus soltar. Deixa para Deus soltar. Vamos lá. Verso 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E agora anote essas palavras. E disse Deus, sublinhe Deus, haja, sublinhe haja, luz. E houve luz, sublinhe a palavra houve. Sublinhe as três palavras: Deus, haja e houve. Deus, haja e houve. Deus, haja e houve. Deus, haja e houve. E disse Deus, haja e houve. Deus aí fala do Deus Pai. A palavra que o Deus Pai falou, João 1 vai falar: no princípio era o, e o verbo estava com, e o verbo era, ele estava no início com, e o verbo, a palavra se fez. Chamamos a carne de G, mas que antes chamávamos de Cristo, e antes chamávamos de palavra. O Pai fala, haja, aí o Filho sai em ação, e houve luz. Quem que é o ouve? Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é o poder de Deus. Veja a ordem. Se você não vai entender isso aqui, você não vai conseguir entender como que ele trabalha na tua vida. O Pai fala, o Pai libera o Filho, e o Filho acha o Espírito, e o Filho toca no Espírito. Quando o Filho, quando a palavra atinge o Espírito produz. Jesus disse, quem crê em mim, segundo diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água viva, ou seja, fluirá o Espírito Santo. Porém, o que você fala não acontece, porque em Gênesis 1, o que foi falado só aconteceu porque o Espírito Santo estava lá. Quando a palavra que é Cristo atinge o Espírito Santo, o que você falou acontece. Por que não acontece muito sinal na tua vida? Porque você fala a palavra, você fala Cristo, mas não tem o Espírito Santo. Então você fala, você vai ser curado, e aí Cristo sai, e quando ele quer achar algo para tocar, ele não toca, porque é uma autorização. É o Pai que autoriza o Filho, é o Filho que autoriza o Espírito, e é o Espírito Santo que faz o ouve-luz. 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 É o Filho quem cria, mas é através do poder do Espírito que ele faz. O Espírito pairava sobre a face do abismo. Jesus diz, quem crê em mim, segundo diz as Escrituras, o seu ventre fluirão rios de água viva, ou seja, você será batizado do Espírito Santo, haverá uma dosagem do Espírito Santo que vai sair de dentro de você de uma forma tão grande, que vai ser como rios, maravilha. Por isso que tudo que você fala, você põe a mão, profetiza, você põe a mão e ora, e Deus não cumpre. Sabe por quê? Porque em Gênesis 1 você vê que o Espírito Santo só fez acontecer aquilo que ele recebeu do Filho. Se a palavra é Cristo, a palavra tem que tocar no Espírito. Não tem nada fluindo de você, e aí o que você fala não toca em nada. Sabe? Você acha que é isso aqui? Não, é isso aqui. Quer dizer que tem que ter algo saindo antes, porque você fala, depois gerar resultado. Eu não sei se entender isso aqui, mas isso aqui é a revelação mais poderosa que você pode entender. O porquê que quando você profetiza nada acontece na tua vida, porque não tem nada fluindo daí. O Espírito estava preparando
Quando Deus Pai falou e Cristo veio e me tocou, eu fiz acontecer. Agora, eu só fiz acontecer porque eu estava aqui. E Jesus falou, Cristo falou, eu só pude fazer acontecer e só pude tocar porque Ele estava lá. Se não tem nada saindo. Irmão, sinceramente, você sabe que não está fluindo unção da tua vida. Por que você teima em profetizar que vai acontecer se não tem unção fluindo do Espírito Santo? Não, mas eu vou pela fé. Fé sem obras é morta. Você está orando para fluir unção? Você está jejuando para fluir unção? Porque a palavra que você solta, ela só cumpre quando ela atinge, quando ela toca em algo. Tem que estar tocando algo. Fica esse bando de crente, eu já estou acabando, esse bando de crente mimado, e sinceramente, achando que é alguma coisa quando não é nada. Não, eu sou filho de Deus, eu tenho poder. Ok. O que você tem feito para gerar mais poder? Você tem orado quanto? Você tem jejuado quanto? Porque não adianta você falar que o poder da vida e da morte está na língua. Lá atrás, o que Deus falou, só falou quando a palavra dele atingiu o que estava se movendo. Tem alguma coisa se movendo daí, para que quando você fale, a tua palavra atinja isso? Por isso que não adianta, você pode profetizar o quanto você quiser, você pode dar 7 voltas na igreja. Irmão, por que tem, meu Jesus da glória, eu vou tascar na cabeça de alguém. Por que tem uma pancada de crente fazendo ato profético e não acontecendo nada, e meia dúzia que faz ato profético acontece? Porque a meia dúzia que faz ato profético, eles têm orado tanto, eles têm jejuado tanto, que quando eles falam algo, acontece porque a palavra atinge o espírito. Mas aquele crente mimado, eu vou orar e vai acontecer. Aí ele ora, põe a mão e nada, porque não está saindo nada. E porque não tem nada saindo quando você sai alguma coisa, solta alguma coisa para fora, quando você fala alguma coisa não tem nada que atinja. E Deus, Pai, disse, haja luz. Cristo, Filho, vai. E ouve o Espírito Santo. Antes de você vir com esse negócio de fazer ato profético, que eu acredito, vai orar e jejuar antes. Faz fluir algo. Não, mas quem faz fluir é Ele faz fluir quando você se esvazia. Vai orar para você se esvaziar, vai jejuar para você se esvaziar. Estou falando, irmão, por que a gente ora e faz ato profético? Não, vamos dar 7 voltas, vamos fazer isso, e nada acontece, por uma simples razão. Desde o início Ele deixou claro, o que eu falo só vai acontecer se tiver algo aí embaixo se movimentando. O Espírito embaixo só vai fazer quando a palavra for enviada. Primeiro, pare de enviar se não tem nada sendo feito. Mas se tem alguma coisa sendo feita, comece a abrir a boca, comece a profetizar, porque você tem orado, tem jejuado, e está na hora de você pôr as mãos e falar, haja e vai haver, aconteça e vai acontecer. Oh meu Deus da glória. Aqui entra um outro grupo de crente, que é aquele grupo de crente que alguns de vocês só oram. Na hora de você falar, haja, você não fala. Você está igual Gênesis 2, o Espírito preparando, chocando. Mas na hora de você, porque é o Pai quem libera a palavra, é a palavra quem entra em ação, mas a palavra só gera ação quando a palavra encontra alguém que já preparou. Eu preciso te dar 2 coisinhas aqui e eu termino. Você entende isso aqui? Você aguenta aí rapidinho, diga amém. Oh meu Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito. Uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Deus, Deus, Deus. Mas Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E disse Deus, os 3 juntos. Mas façamos. Como é que 3 podem ser 1 e 1 ser 3? Um ser 3, vamos lá. Se eu decidir que eu vou levantar é ação. O meu corpo tem poder.
O Espírito Santo tem poder, ele é o poder de Deus, ele é o poder que faz acontecer o que Cristo falou, e Cristo fala aquilo que Deus mandou ele falar. Jesus disse: as palavras que eu vos digo não falo porque eu quero, mas eu falo tudo aquilo que o meu Pai falou. Meu Pai falou, eu falo o que ele falou, e o que eu falo é o que o Espírito Santo vai fazer. Meu Pai fala, eu falo, quando eu falo, ele faz. Meu Pai fala, eu falo, quando eu falo, ele faz. O Pai fala para o Filho fala para o Espírito Santo ouve o Filho, o Espírito Santo faz o que o Filho falou. O Pai fala a palavra fala para o Espírito faz o que a palavra falou. E está aí você querendo falar uma palavra para o Espírito fazer, o Espírito Santo não pode fazer nada que falou, porque você não ouviu nada direito do Pai. Ok. Para mim levantar, 3 coisas tem que acontecer. Primeiro, o meu espírito tem que desejar. Quando o meu espírito deseja que eu vou levantar, ele manda para minha alma. O que é minha alma? Minha mente, meus pensamentos, meu desejo. Ele manda um sinal para minha alma, ele fala: levanta. Aí a minha alma, que é a minha mente, a minha alma que são os meus desejos, a minha alma que são os meus estímulos, ela dá ordem para os meus músculos, a minha mente dá ordem para os músculos: levanta. Agora entenda isso aqui: Espírito, alma, corpo, Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai pensa, o Filho fala, o Espírito faz. Em outras palavras, eu pensei em andar, meu espírito falou para minha mente falou para o meu corpo, e quando minha mente falou para o meu corpo: anda, ela mandou estímulos para o meu músculo, e os meus músculos se movimentaram. Porque Deus são 3 em 1, eu e você somos 3 em 1. Então, sempre quando você vê Deus se movendo, é Deus se movendo junto com o Filho e se movendo junto com o Espírito. O Espírito só faz o que o Filho falou, mas o Filho só fala aquilo que o Pai mandou. Agora, para você entender isso aqui, eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é Espírito. O Deus que é Espírito controla a palavra e a ação. Ele não é controlado pela ação e pela palavra. O Deus que é Espírito, é Ele quem libera o verbo e é Ele quem libera a ação. E você foi feito à imagem e semelhança de um Deus que controla a palavra e controla a ação. Para com essa bobagem de falar: Ele me forçou a fazer isso. Ninguém te forçou nada. Você é feito à imagem e semelhança de um Deus que Ele controla a palavra e controla a ação. Você fez o que quis fazer e falou porque quis. Eu fui longe agora, hein? Ele me deixou nervoso. Ninguém te deixou nervoso. Sabe aquela frase que a gente fala: você me tira do sério? Isso é mentira. Ninguém te tira do sério, porque você fala e faz o que teu espírito libera. E sabe por que teu espírito liberou? Porque você não mantém a unção do Espírito Santo. Porque você não mantém a unção dele. Quem anda no Espírito não cumpre a concupiscência da carne. Ou seja, se você andar no Espírito, você não faz aquilo que a tua carne quer que faça. Olha que interessante, Deus que é Espírito controla a palavra e o ato, o Filho e o Espírito. Quer dizer que tudo que a gente fala e a gente faz não foi consequência de estímulo nenhum. A gente fala e faz porque os outros quiseram. Por que eu estou falando isso aqui? Você nunca vai entender o porquê que a gente fala em língua estranha. A gente fala em língua estranha porque a palavra de Deus diz: o que fala em línguas edifica a si mesmo. Edifica quer dizer construir uma casa ou uma barreira e restaurar a construção. Sabe por que a gente fala em língua estranha? Porque quando os estímulos estão vindo para a gente responder e agir, para a gente não liberar a palavra e o ato, a gente começa a construir uma barreira e reedificar a construção. Aí você está numa reunião e estão te massacrando na reunião, e você não pode falar em boca aberta, mas por dentro você está quietinho. Lá darabaxe, canai, facé, deyamamando yoko.
Yanamashayade, Yanamaramando Yokoromai, Shuriarabacata Yororo, Yerarava Suriarabacataya, Ayabashoya Ketea. E quem olha fala, é maluco, maluco não. Eu estou edificando meu espírito para mim não soltar a palavra que eu não quero. E não fazer a ação que eu quero. Qual foi a última vez que você orou em línguas, em pensamento, para não abrir a boca e não responder aquela pessoa que estava te irritando? Qual foi a última vez que você estava cansado fisicamente, mas tinha que pregar e ir trabalhar, e você sabia que somente um jeito de edificar e restaurar o meu corpo? Mas peraí, pastor, o que está cansado é o meu corpo, não é o meu espírito. Mas o teu corpo está sujeito ao teu espírito. Deus não criou um homem num corpo. Deus criou um corpo e Ele pôs um homem dentro do corpo. Você é espírito, você não é corpo. Gênesis 1, 26. Ok, meu Deus da glória. Eu já devia ter terminado, mas Gênesis 2, vamos lá rapidinho. Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Alma, vamos lá, só para você entender isso aqui, rapidinho. Vamos lá. O que é alma? Alma, isso aqui é simples. Alma é o que você possui, corpo é onde você mora, espírito é quem você é, ok? Vamos lá. Você é espírito, você possui uma alma, você mora num corpo. Você não é o seu corpo, porque esse seu corpo vai morrer e você vive eternamente, seja no céu ou no inferno. Você é espírito, você é feito à imagem e semelhança de um Deus que é espírito. Quer dizer que a parte que te domina não é a sua alma estava morta e passou a ficar viva. Aleluia! Você não entendeu? Sua alma estava morta, ela ganhou vida. O que sempre foi vivo, o que sempre teve com Deus é o teu espírito. Quer dizer o seguinte, que quando Deus soprou em Adão passou a ter sentimentos, alma, mente. Ele passou a sentir alegria. Mas o que ele passou a sentir, só passou a sentir porque Deus deu início através do Espírito. Deus criou o homem para sempre ser dominado pelo Espírito Santo. Sempre. Porque é o Espírito quem domina a sua mente, e é a sua mente quem domina os seus atos. Então não vem com esse negócio, ele me irritou e me tirou do sério. Eu também falava isso, até eu parar de ser besta e ficar dando moral para o diabo. Você falou o que falou e fez o que fez porque você quis. E vamos ser adulto. A gente alimenta mais a alma do que o espírito. Se todo crente entendesse que o poder de orar em línguas estranhas, do batismo do Espírito, vamos lá, quais são as duas necessidades do Espírito Santo? Primeiro, dar sinais para a igreja, dar sinais para o mundo. Segundo, edificar a cada crente. Para quê? Porque quando eu me edifico, eu tenho força para continuar edificando vidas. Eu falo em línguas que é para me esquecer o meu problema, para mim lembrar que Deus me fez uma promessa, para me acalmar os meus ânimos, para levantar e continuar olhando para você pregando o Evangelho. Só isso, não é mais nada. Só isso, não é mais nada. Gente, já devia ter terminado, mas se você está aqui até agora, é porque você sabe o quanto você tem que levar a sério o batismo no Espírito Santo. Quem ora em línguas, quem fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Eu vou chegar daqui a pouco, aqui umas semanas, sobre oração em línguas. Mas você tem que entender isso. A razão pela qual você fala o que falou e fez o que fez, ninguém te tirou do sério, sabe por quê? Porque o corpo de Adão estava debaixo da ordem do espírito de Adão. O espírito de Adão, deixa eu tentar te explicar isso aqui rapidinho. Vem cá vocês dois. Vem cá. Vira aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Rápido. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Seu espírito, sua alma, seu corpo. Seu corpo,
sua alma, seu espírito, Espírito Santo, Jesus, Pai. O Pai fala para o Filho, aí o Filho fala para o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, no domingo à noite, fala para o pastor, no sábado à noite, perdão, fala para o pastor a palavra, e o pastor prega para você no domingo à noite. O pastor com o Espírito Santo. Aí você ouve a palavra, e a palavra, quando ela entra no teu coração, você fala para a tua alma, você fica pensando nela o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Segunda você está pensando nela, terça você está pensando nela. Aqui foi rápido, mas aqui está demorando, porque você ainda está pensando, Deus falou que vai dar tudo certo. E aí na hora em que o teu corpo vê a desgraça, vê a falência, vê o problema, teu corpo não age de acordo com o que ele vê, teu corpo age de acordo com o que a mente fala para ele. Aí quando a mente fala que vai dar tudo certo, sabe o que teu corpo faz? Teu corpo pega, ele senta, ele dorme, ele descansa, ele não briga, ele não luta, ele não faz nada, ele não reivindica. Agora, aqui foi rápido, aqui foi rápido, aqui foi rápido, acabou o culto, você foi embora. Agora é aqui, o teu espírito com a tua alma. O que você faz com a palavra de hoje, ao longo da semana toda, vai dizer o que você vai fazer até o final do ano. Então, obrigado. Para mim terminar agora, você não é controlado pelo teu corpo. Sabe qual que era a vontade de Deus? Que Deus Espírito falasse para o espírito de Adão o que Adão deveria fazer, e Adão falaria para a sua mente, e a sua mente obedeceria o seu corpo. Agora pense comigo, o que é aceitar Jesus? É o Espírito ser vivificado. Deus é Espírito, quer dizer que Deus vai se relacionar com você não falando com boca. Você sabia que na verdade Deus não falava com Adão literalmente? Deus falava espiritualmente. O diálogo que Adão tinha com Deus era um diálogo tão além do normal, que eles falavam por dentro. Tá tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Ele não precisava falar. Não precisava. Pastor, não entendo, porque nunca foi batizado no Espírito Santo. Você vai conversando com Deus, um negócio que e você sabe que é Deus falando com você. E você fala, Senhor, e se eu fizer isso? Deus fala, se você fizer isso, você sabe que... Irmão, você já se pegou falando com você mesmo, mas não era você, era Deus falando? Era aquela parte divina chamada Espírito falando com a tua alma. E aí quando você ia perder a cabeça, você lembrou, peraí, deixa eu falar a linguagem do Espírito. De arabaxiaca, terre. Yamasoya takaya, de yababashe, yarababaya koto yoroba, yabababashi arababaka, yararabasuri erabababaku, yararababashe, yarabababashi karabaya bababaka, de yarababa. Aí alguém fala, tá falando para quem? Tá falando para ele ou para o outro? Eu tô falando para mim mesmo. Eu tô edificando. Me ajuda aqui. Eu estou edificando, vem cá, eu sou, me edifica. Eu estou construindo uma barreira. Fica em pé, demônio. Tinha que ser alguém demônio aqui hoje. Tem um demônio me provocando para falar, mas deixa eu me edificar. E aí quanto mais eu falo, eu não entendo, mas quanto mais eu falo, mais acontece uma coisa. Eu estava prestes a falar, eu estava prestes a fazer, mas quando eu falei, o Espírito guardou a palavra impediu os atos, e no final das contas, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Lição de casa, até quarta da semana que vem, 15 minutos orando em língua todo dia, só,
Só. 15 minutos orando em língua todo dia. O Espírito Santo, o que ele é? Ele é o poder de Deus. Você entende isso aqui? Diga amém. Semana que vem, não sei se eu termino cedo, mas garanto para você, vai ter muito mais Espírito Santo que hoje. Fique em pé, dá um aplauso bem forte para Jesus.